queridos filhos, somos chamados a mergulhar neste Deus uno e trino. Somos uma religião onde temos um só Deus. Esse Deus que nós professamos e acreditamos, confiamos. Mas esse Deus que tem três pessoas distintas e una: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a nossa identidade. A identidade como cristãos e a identidade como católicos. A nossa identidade que acreditamos nesse Pai que é criador de tudo. E a primeira leitura fala da sabedoria. É bonito você entender. E o homem bíblico tinha dificuldade de compreender quem era Deus, de ver Deus. Na verdade, são poucos. Até Abraão teve torpor. Toda vez que Deus se manifestava, o homem não via, o homem escutava. Na Bíblia, quantas vezes os apóstolos, na hora de uma teofania, de uma manifestação divina, diz que dormiam. Não é uma tradução correta. Eles eram tomados por um torpor, era uma preservação de Deus. Eles não viam, eles ouviam. Por isso, onde que ele fazia a experiência de Deus? A experiência de Deus era olhar para o infinito. O homem bíblico do Antigo Testamento fazia a experiência de Deus olhando a natureza. Não que Deus fosse a natureza, por favor, Deus é muito maior que a natureza, senão caímos num panteísmo, não é isso. Mas a plenitude, as cores, a sabedoria, desde a criação. E meus irmãos, se você tiver um olhar contemplativo, olhe para a mãe natureza. Mera evolução? Não. Detalhes do capricho de Deus, a arte de Deus. Quando nós olhamos para nós, a complexidade dos nossos órgãos, ainda um mundo desconhecido do nosso cérebro, tão pouco conhecido, o Pai Criador. Mas só consegue quem tem sensibilidade, quem consegue ir na razão sem deixar de ser contemplativo. Não é uma ausência da razão, é a razão na contemplação. É esse Pai que nós estamos dizendo, que criou tudo e tão perfeitamente ordenado, equilibrado. Um amor estendido do Pai que se encarnou. Para pensar, Deus se encarnou. Deus se tornou um de nós. Deus se tornou igual eu e você, em tudo menos no pecado. Jesus Cristo. E com Ele, na cruz, Ele pagou o preço da nossa salvação. É o Cristo Redentor, é Jesus o Redentor. E esse fruto, eu dizia no ato penitencial, essa intimidade, eu e o Pai somos um. Essa intimidade, porque oração é intimidade, religião é intimidade, espiritualidade é intimidade, mas não uma intimidade que me fecha, isso não é uma intimidade que me aliena, não é uma intimidade que faz estar com Deus num lugarzinho, num bojo, e ali eu fico, não, é uma intimidade com Deus que me impele. Tanto que Jesus tinha essa intimidade com Deus, a ponto de dizer, eu e o Pai somos um, eu vim do Pai, eu volto ao Pai. Mas isso que ele viveu profundamente, entre o Pai e o Filho, gerou o Espírito. Então a nossa intimidade com Deus não é estéril, não é um deusinho, não é nós ficarmos água com açúcar. Não quer dizer que uma espiritualidade para nós é nos fazermos indiferentes, aversos às coisas do mundo, porque nós temos uma visão errada. Santidade,
ou intimidade com Deus, eu não me misturo com essas coisas do mundo. Não, eu não me misturo, eu só me dedico a Deus. Mas espera, meu filho, o mundo é de Deus, então eu tenho que estar íntimo de Deus, eu tenho que mergulhar na Trindade, eu tenho que estar nessa comunhão do Pai, Filho e Espírito Santo. E assim como o Pai e o Filho tiveram essa intimidade e geraram o Espírito Santificador, eu tenho que dar frutos de santificação no mundo. Pasme, meus irmãos, nós temos uma missão no mundo, e eu começo meu sermão falando dessa intimidade da Trindade, falando dessa intimidade de Deus que nos falta, mas não para que nos acovardemos e não tenhamos no mundo uma visão assim: eu não pertenço a esse mundo, eu não tenho nada a ver, porque é muito sujo, política é muito suja, economia eu não quero saber do mundo. É verdade que às vezes a gente tem que desligar a televisão, que às vezes eles são verdadeiros urubus carnicidas. Eu tomei a decisão, diante de um acontecimento, falei: não, para mim chega, rezo, mas chega, não consigo mais escutar. Em certos momentos você precisa fazer isso, mas não é nos alienarmos. O Pai e o Filho, o Espírito Santificador, nós temos uma missão, e é isso que expressa tão bem. Eu já fui na primeira leitura sem perceber, já fui no Evangelho e já estou na segunda leitura, e é nela que quero, fruto dessa intimidade que eu escolhi falar hoje, da Trindade. Escute bem, meus irmãos, é importante nós entendermos que a razão do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a humanidade, é um amor incondicional. Nós somos a causa do desdobramento de Deus, nós somos os destinatários da redenção do Filho. Eu e você, bonito ou feio, não importa, Ele morreu na cruz por mim, por você. Você já falou isso? Já se deu conta que nós não somos miseráveis, nós não somos alguém perdido? Não tem ninguém perdido, porque todo o sangue de Jesus foi derramado. O Pai criou, o Filho redimiu, o Espírito quer santificar. Se nós traçamos no nosso corpo Pai, Filho, Espírito Santo, lembremos que o Pai esteja em minha mente, na minha inteligência, na minha sabedoria. O Filho esteja em meu coração, coração lugar da alma, lugar das emoções, lugar de propulsão, e o Espírito Santo nas atitudes. Se nós estamos mergulhados na Trindade, nós vamos compreender que nós nos gloriamos também nas nossas tribulações. Aí vamos entender, em vista da missão, em vista da Trindade em nós e no mundo, nós nos gloriamos nas nossas tribulações. Ah, padre, não fala isso não, eu não quero tribulação. Lembra que eu disse e repito, no Pai Nosso não está: Pai, não me faça passar por tentação. Jesus mandou dizer: Pai, me ajude quando tentado a não cair. Se a tentação faz parte da nossa vida, a tribulação é bem-vinda. Deus não manda a tribulação, Deus permite. Então a tribulação, o que ela provoca em mim e você? Ela provoca, a tribulação gera constância. O Cristo nas tribulações, Ele foi constante no amor do Pai. Os apóstolos nas tribulações, movidos pelo Espírito Santificador, gerou a constância da igreja primitiva. E se nós queremos ser purificados, bendita seja minha tribulação, porque na Trindade, na força que vivo no Espírito Santo, eu poderei colher o fruto da minha constância. Vou dar um exemplo. A tribulação, ela vem para ver quem tem fogo de palha. Tem um monte de gente que é fogo de palha. É só perceber. Vou falar de coisas mais óbvias. Começa um monte de curso,
termina nenhum. Começa um monte, tem gente que paga academia, nunca apareceu. Mas se você perguntar, eu pago academia. Estão rindo, né? Porque eu estou percebendo que tem muita gente. Tem muita gente que começa um monte de coisa e vai para o casamento. Tem gente que troca de marido e de esposa e vai colocando os problemas. Se não resolver, não é falta constância. Por quê? Porque não soube aproveitar as tribulações. As tribulações são bem-vindas, por isso Deus permite. Se fosse ruim, Ele não permitiria. Porque Ele sabe que se estivermos unidos na Trindade, nós colheremos de uma tribulação a constância. A constância leva a virtude, a uma virtude provada, não fogo de palha. Você entendeu? Casamento, fogo de palha. Cursinho feito, matrículas feitas, tudo fogo de palha. A provação faz para ver o que é fogo de palha, o que é autêntico. O que é fogo de nó de pinheiro, aqui no Paraná a gente sabe que o que é que dura, ou fogo de palha de milho, que não cozinha nem feijão. Estou errado? Como é que está o teu fogo em Deus? Como que está a tua provação? Como está a tua constância? Olha para Cristo. Foi aniquilado, esvaziado, Ele foi exprimido pela humanidade e foi constante em Deus. Uma virtude provada. A virtude provada desabrocha na esperança. Ah, meus irmãos, a esperança que é tão importante para todos nós. Lembremos que a esperança é uma das virtudes teologais. Quais são elas? Fé, esperança e caridade. E se você perder a esperança, qual que é o símbolo da esperança? Vamos ver quem acompanha sempre. Da fé, o símbolo é uma tocha. Gente, vocês não vão em cemitério? No cemitério tem isso, hoje não. Mas os símbolos das igrejas, a fé é o que, minha filha? Uma tocha. A caridade, catequese, um coração. E a esperança, uma âncora. Então, o que é a esperança? É a âncora. O que leva a esperança? A provação na fé, que gera constância, que leva uma virtude comprovada. Olha para Cristo. E me leva a ter a esperança como âncora. A âncora não é para estar nesse mundo. Eu estou aqui, me batendo, levando burdoada, levantando, sendo xingado por causa de Jesus, não compreendido, fazendo bem, mas a minha âncora eu amarrei, joguei no céu. Então toda vez que eu me sentir agoniado, eu não afogo, eu me agarro na corda e me puxo. Se eu me puxo, eu vou em direção ao céu. Isso é a carta de São Paulo. É como uma esperança e âncora jogada no céu. É assim. Não é fugir do mundo, eu estou no mundo, mas a minha âncora está lá. A hora que o meu navio dá uma patinada, a hora que eu sentir que eu estou ali meio perdido, eu me agarro na corda e puxo, e vou me levantando. O rumo é o céu. É essa a esperança que nós precisamos ter. Enfrentar, batalhar, lutar pela família, lutar por aquilo que nós acreditamos, lutar pela igreja, mas com a esperança, a nossa âncora em Deus. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, você entendeu a dinâmica da Trindade? E como estar na Trindade provoca em nós uma dinâmica de discipulado? Nós não podemos ser covardes, nem ser heróis. Deus não quer heróis, Deus quer santos.
Ele quer que nós estejamos no mundo, mergulhados na Trindade, na intimidade com o Pai, redimidos no Cristo, santificados no Espírito, lutando, batalhando, se esfolando, ajudando, se manchando, mas que nessas tribulações, em mim e você, sejamos constantes em Deus. Não fogo de palha, não é mudando de religião para religião, não é ser inconstante, se rebelando, se desaforando com Deus. Ser constante, porque a constância leva à virtude provada, a virtude provada leva à esperança, a esperança, à eternidade com Deus. Amém.